Fala, meus amigos, como vocês estão? Estou aqui para fazer esse vídeo, é uma espécie aí de resposta ao Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, que veio meter o dedo dele aí no cristianismo, nas pessoas que são cristãs. Mas honestamente, meus amigos, eu não vejo, olha o que eu vou dizer, eu não vejo, Pedro Cardoso, em você nenhuma maldade, tá? Eu vejo em você mais uma ignorância, né? Não quero te ofender, pelo contrário. Acho até que o teu vídeo, ele leva a uma reflexão interessante, embora você não conheça o suficiente a vida de Cristo, né? Eu creio que você, como você, é o que está escrito na internet, você se auto-intitula ateu, então você não tem um conhecimento profundo do que é a vida de Jesus e o que ele buscou fazer em vida, né? Deve saber mais das coisas que são mais populares aí. Mas quando eu vejo você explicar dentro da tua capacidade, dentro da sua limitação de conhecimento, eu vejo que você não faz por mal, né? Então eu peço licença para poder colocar aqui, eu vou filmar o celular no vídeo que eu tenho aqui, que eu até publiquei no Twitter. Se você não me segue no Twitter, pode me seguir no Atual X, né? E eu quero conversar com vocês a respeito disso. E nessa reflexão que eu vou fazer após o vídeo, vou até falar por que existem pessoas que têm esse pensamento como o do Pedro Cardoso. Tudo tem um porquê, tem uma origem. Eu acho que a obra de Marx, até hoje, ela tem muito efeito, muito impacto, né? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. Porque salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu, ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele, não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. São exemplos muito, muito interessantes. Pois bem, olha que interessante. Senhor Pedro, esses seus conselhos de tolerância, de mirar nos exemplos que Jesus deu em vida, né, e a busca de uma compreensão intelectual maior, eu acho que vale a pena para todos nós, inclusive para você, né? Porque veja bem, quando você diz que as pessoas, por conta do que aconteceu, segundo a sua fala, né, pelo que eu entendi, as pessoas estão desejando um carrasco, porque Deus tomou a vida de Jesus, eu acho que justamente os não cristãos que acabam seguindo por esse caminho. Por exemplo, pessoas que votam em ladrões, pessoas que votam em ditadores, pessoas que votam em pessoas que escravizam a sua população. É uma forma de adoração ao carrasco. E normalmente os cristãos não votam nesse tipo de pessoa. Ok. Talvez isso possa soar um pouquinho ofensivo, e não é o meu objetivo, acredite nisso. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito de Jesus. Você diz que Jesus perdeu ao morrer. Eu vou falar com uma linguagem bem simples, para que seja acessível não só para você, mas para qualquer pessoa que assista esse vídeo. Na época, meus amigos, até então,
Era cultura você oferecer sacrifícios a deuses. E quando Jesus veio, ele veio para modificar tudo isso que vinha até então. Até muitas pessoas entendem que ele era um revolucionário, e de certa forma era um revolucionário, mas era um revolucionário para tirar o pecado do mundo, porque o que dominava o mundo era o pecado, e ainda hoje é o pecado. Então, quando você tem uma base, né, algo que domina, para você voltar às origens, você acaba tendo que ser um revolucionário. E muitas vezes, muitas pessoas confundem isso. Falam assim, Jesus era um revolucionário, ele era de esquerda, era um comunista, não sei o quê. Não. Jesus era o exemplo de compreensão, como você mesmo disse, o exemplo de muitas coisas, mas ele nunca foi conivente com o pecado. Ele sempre andou com os pecadores, ele veio para curar, mas toda vez que ele curava ou gerava algum milagre, ele sempre disse, vá e não peque mais, a tua fé te salvou. Voltando ao cordeiro que você disse, por que a morte de Jesus foi um ensinamento muito grande, que até hoje, convenhamos, muitas pessoas entendem mal, até mesmo cristãos, especialmente pessoas que, como você, né, não por mal, creio eu que não foi por mal, mas diz que Jesus foi derrotado, que o cristianismo foi derrotado. Não. Jesus veio e, independentemente da tua crença, não existe nenhum relato de pecados segundo o cristianismo de Jesus. Então o ensinamento, como eu disse, como era a cultura da época, as pessoas ofereciam, né, sacrifícios, matavam animais, matavam cordeiros e outros animais para os seus deuses. E quando Jesus vem, nunca pecou, um cara perfeito, veio pobre, veio se mostrar o rei de outro mundo, pregou por onde pôde, ensinou o amor, o perdão, o não julgamento, ensinou as palavras de Deus. E mesmo assim, ele é morto por nós, humanos, pessoas como eu, como você, Pedro, humano em si. Ele nos ensina que o ódio que naquele momento o matou, a ignorância, porque existia ali os fariseus que estavam diante, defendiam os mandamentos, estavam diante do Filho de Deus, e ainda assim o apedrejou. Incrível! Então, com toda a perfeição da sua vida, ele ainda assim foi morto por nós. E quando usa-se, eu não uso esse termo, né? Mas quando usa-se, né, que ele foi o cordeiro enviado para tirar o pecado do mundo, foi para ensinar, para mostrar para nós o que é certo e o que é errado. Que mesmo perfeito e só pregando a paz, mas defendendo a verdade, perdoando e fazendo milagres, ele não se opôs a ser crucificado. Pelo contrário, são os relatos diversos que existem, não só da Bíblia, ele sabia já do seu fim aqui na Terra. Até para que ele pudesse mostrar que ele passou pela ressurreição. Então isso é uma vitória, porque a gente está aqui na Terra, Pedro, nessa existência, eu não sei qual que é a tua crença, né? Mas nós estamos aqui não é para viver, nós estamos aqui para evoluir. Muitas pessoas colocam a sua vida pautada no materialismo. Eu até vou sugerir aqui um vídeo do Divaldo Franco, talvez a maior personalidade do espiritismo da atualidade, que ele fala com detalhes a respeito de Karl Marx, que vem pregar uma sociedade onde todo mundo deve ser igual e que soa justo isso,
mas para que o que nos difere, de fato, é a nossa diferença. As nossas diferenças, o nosso livre-arbítrio. E para colocar tudo numa situação de igualdade, em que todos tenham ali, independentemente do esforço, todos sejam vistos como iguais, enriquecem-se os líderes, os poderosos. E para que isso aconteça, para que exista, para que seja validado os carrascos, você tem que destruir a maior e mais importante, a mais forte instituição dentro de uma sociedade, que é a família. Vou até passar alguma coisinha aqui. Durante o vídeo eu decido se eu coloco ou não. Mas então, voltando a Jesus, Pedro, a nossa vida ela tem que ser pautada no que a gente faz de bom. Evitar, como por exemplo, existem pessoas que trabalham anos e anos dentro de uma empresa e saem de lá falando mal da empresa. Dizem, né, muitas dessas pessoas aí, que a pessoa sai de lá dizendo que saiu de lá pobre e fez a empresa rica. É um tipo de pensamento marxista, onde você coloca os empregados contra os empregadores. E o que gera riqueza, o que gera progresso, o que gera tudo isso aí que você talvez tenha querido dizer no teu vídeo, né, das pessoas quererem viver, o progresso ele só vem através de investimento. Investimento de empreendedores. O Estado não investe nada, o Estado só tem dinheiro porque ele pega parte dos lucros daqueles que empreendem através dos impostos. Quando os cristãos falam de vitória, a vitória não é deste mundo, Pedro. E você pode pensar, você acha que você vai para o paraíso, né? Paraíso, inferno, Deus, diabo. Uma reflexão rápida que eu faço aqui para você. Você, Pedro, se você se machucar agora, o que acontece com a sua pele? As células vão trabalharem para recompor a pele e deixá-la perfeita novamente. Isso é fim de um processo muito bem elaborado, onde envolve sangue, envolve DNA, envolve proteínas, envolve multiplicação de células, envolve sangue, envolve uma série de coisas que no final você se machuca, você se cura e nem sabe o que aconteceu. Você acha que tudo isso é de graça? Você acha que a nossa existência aqui na Terra é um simples acidente? Porque não existia nada e do nada veio alguma coisa? Eu gostaria de perguntar para as pessoas que são ali, as pessoas da ciência, que não... Porque muitas pessoas da ciência, uma linha muito grande da ciência, já vem aceitando, né, já vem defendendo a existência de Deus. Né? Os que ainda não reconhecem, sempre trabalham com uma ideia, que existe causa e efeito, causa e efeito. A pergunta é, qual que foi a causa do Big Bang? A causa. Não estou falando do efeito, causa. Todo ato tem que ter um start. Então a pergunta que fica é essa. Para criar essa imensidão toda, antes do nada, o que tinha? Depois que a gente morre, nunca ninguém voltou de lá para nos dizer, como a linguagem popular diz. Mas você acha realmente que tudo acaba? E se você acha, claro que eu vou ter que te respeitar. É a tua decisão, é o teu pensamento, é o que a tua inteligência, como você mesmo diz, te levou a entender a vida. Mas, se tudo isso é do jeito que muitos pensam, eu não vejo diferença entre eu e uma pedra como essa. A diferença é que eu falo e ela não fala. Agora a pergunta é, o que faz eu falar? O que faz eu pensar? O que faz eu sentir? Será que dentro de mim não existe uma vida? E não, eu não sou um corpo. Ou melhor, não vou fazer afirmações aqui, vou trazer reflexões.
Será que eu sou só um corpo ou sou algo que habito o corpo? Talvez a gente, quando morre, não aconteça mais nada, Pedro. Pode ser, mas eu não acredito nisso. Eu acho que isso aqui é apenas uma passagem. Há muito mais vida depois da nossa passagem por aqui, depois da nossa morte por aqui. E se isso realmente for verdade, Pedro, e é o que eu acredito, tudo isso que é dito a respeito da vida de Jesus e da forma que ele partiu daqui, tudo isso faz sentido, porque nos leva a concluir que, embora seja perfeito, Jesus seja perfeito, mesmo assim nós o crucificamos. E ele demonstrou para a gente que é possível ser injustiçado e ser perfeito, e que nós devemos seguir dessa forma. Ser justo, ser correto, pregar tudo aquilo que você mesmo reconhece que é o certo. E não nos corrompermos se sofrermos alguma pressão ou se nos for oferecido alguma benesse. É óbvio que um vídeo de 13 minutos eu não vou conseguir explicar tudo que eu gostaria de explicar para você. Talvez até um ou outro raciocínio tenha ficado um pouco confuso, porque a gente tenta condensar em poucas palavras tudo aquilo que a gente aprende até então, né? Mas para você, Pedro, eu diria que faça uso das suas palavras e tente refletir sobre a possibilidade de você não estar entendendo aquilo que você afirmou. E não tome isso por trás, porque da mesma forma que eu estou dizendo que eu não vejo nenhuma maldade, nenhuma vontade de ofensa, pelo menos no corte que eu vi aqui do seu vídeo, acredito que não tenha havido maldade da sua parte. Da mesma forma que eu enxergo dessa forma, eu gostaria que você enxergasse da minha parte não há nenhuma maldade não, tá? Não quero te ofender, pelo contrário. Como eu vejo que é mais uma falta de conhecimento, e não porque você seja burro, vamos falar assim, não é isso, é que você não estudou o suficiente, eu estou te provocando, no bom sentido, a buscar isso daí, a buscar conhecer mais o cristianismo. Quem sabe você mude de ideia, né? Eu vou passar um pequeno trecho aqui do Divaldo Franco, onde ele fala, num vídeo que, se eu não me engano, chama Vidas Vazias, né? E nesse vídeo ele fala, um minutinho para eu não me perder aqui. E nesse vídeo, não é Vidas Vazias não. Ele fala, eu peguei um trecho aqui, serve um vídeo chamado Vidas Vazias do Divaldo Franco, mas eu quero passar assim, uma pequena parte aqui, onde ele fala de Karl Marx, de um outro vídeo, né, para que vocês compreendam o porquê que eu penso que muitas pessoas hoje não acreditam em Jesus, que não pensam que a família é algo importante e fundamental para o indivíduo. E existe aí vamos dizer assim, uma divisão muito grande na humanidade, né? Então, nós e eles. Vem comigo. Porque um pouco antes, Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que lhe deu o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso. Nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa, que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia,
mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Especialmente quando a digna ex-presidente da República apresentou um projeto a respeito da liberdade infantil de escolher o sexo que deseja ter. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem, é a absoluta manifestação materialista, é a ausência total da dignidade ética. E então, Sua Excelência, digna Presidente da República, apresenta esse projeto, que uma criança de 5 anos tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo, que é apenas um aparelho excretor, porque não existem hormônios. O sexo ainda não está definido, sem dúvida. Mais tarde, no período da adolescência, quando a glândula pineal libera determinados hormônios e aparecem os órgãos anexos da sexualidade, é que surgem os conflitos da adolescência. É o momento em que o indivíduo, também desequipado de informações culturais, opta por esta ou aquela forma de expressar os seus sentimentos. Infelizmente, evoluímos de tal forma que o preconceito a respeito das expressões do sexo, não é da sexualidade, são perfeitamente toleráveis, aceitos na atualidade, como outros preconceitos contra as diferenças raciais, a conduta moral e etc. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se diga religiosa possa admitir uma situação dessa natureza. E então nós vemos a degradação moral no mundo. O que eu acho legal, é óbvio que isso aqui é um pequeno trecho de um vídeo, dos vários, milhares de vídeos do Divaldo Franco, mas você percebe, se você pensa assim, ah, mas o cara ele é um fascista, o cara ele é um homofóbico, o cara ele é preconceituoso. Não. Durante a sua fala, depois que ele fala da questão ali do gênero, ideologia de gênero com as crianças, ele fala muito claramente, quando a criança chega à adolescência e os hormônios passam a desenvolver de forma correta, aí sim acontece possíveis conflitos, não o conflito da expressão sexual. E ele diz que bom que hoje nós evoluímos a ponto de compreender que qualquer um pode se expressar no aspecto sexual da forma que lhe convir, porque é direito de cada um. Agora, quando você vai para uma criança, aí é diferente. É uma forma de destruir os valores. Você transforma sentimentos em... Você banaliza o sexo. Você transforma relações sexuais em sensações momentâneas, ao invés de relacionamentos, de amor. Você faz com que as pessoas encarem cada encontro como a forma de aproveitar aquele momento sem criar vínculos afetivos com a outra pessoa. Quantas vezes a gente vê na internet falando, mulher não precisa de homem, homem não precisa de mulher, colocando um contra o outro. E aí você vai criando uma série de consequências, né? Que inclusive está nesse vídeo aqui, mas não dá para colocar, né? Muito extenso. Aí você cria pessoas depressivas que vão buscar alegria em álcool e droga, em criminalidade. Quando as pessoas estão tristes, elas não têm a quem recorrer. Então elas vão dando cada vez menos valor à própria vida
E com isso você vai vendo taxas cada vez maiores de suicídio. Quando você tem um pai, uma mãe, um irmão que você possa contar, querendo ou não, nos momentos de dificuldade, isso conforta. E quando você destrói os costumes, você tira toda a fortaleza do indivíduo e o torna cada vez mais suscetível às pessoas que o querem controlar. O vídeo já ficou muito mais extenso do que eu gostaria que ficasse. Eu acho que se você chegou até aqui e não me conhece, se inscreva no canal, assista outros vídeos. Escreva se você concorda ou não concorda comigo. Se você concorda, eu peço para que você compartilhe em tudo quanto é lugar. Se você não concorda, escreva de forma respeitosa, que a gente pode até conversar. Mas, se você quer que eu continue a abordar esse tipo de assunto, com essa pegada aqui, escreva também. Eu quero escutar um pouquinho de vocês. Eu quero, de alguma maneira, poder colaborar com o que eu acho que é correto, né? E se você quiser se tornar membro do canal, vai ser muito bem recebido. Eu tenho um compromisso de responder a todas as pessoas, mesmo que eu esteja corrido, que são membros do canal. Normalmente eu respondo bem mais do que isso, mas se você quiser ser membro do canal, seja muito bem-vindo. Tá certo, meus queridos? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser. E a qualquer momento a gente volta aqui. Tá certo? Um beijo no coração e tamo junto.